Glória a Deus, aleluias. Bem, vamos aí abrir as nossas Bíblias em Daniel. Em Daniel 6. Daniel 6, versículo 3. Vamos ler até o versículo 5. Aleluias. Abre sua Bíblia, deixa aberta a sua Bíblia, em Daniel 6, a partir do versículo 3, curve sua cabeça, ore a Deus nesse momento, agradeça ao Senhor por a oportunidade que você tem de estar aqui na casa do Senhor, nessa manhã, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Deus, agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos deu, nessa manhã, Pai, nós estarmos aqui na Tua casa, aonde nós Te louvamos, aprendemos, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor, Pai, continue, Pai, falando conosco, Pai, através, Senhor, da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos estar, meu Deus, nesse momento, com um coração aberto, Senhor, para entender, compreender aquilo que o Senhor quer, meu Pai, para nossas vidas, Pai, nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco, Deus, fala conosco de acordo com a necessidade, Deus, de cada um, Pai, nessa noite. Não nos deixe, Pai, sair daqui, meu Pai, com um coração vazio, mas que nós possamos sair daqui, meu Pai, com um coração cheio da Tua graça, cheio da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Deus, obrigado por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Aleluias, glória a Deus. A palavra de Deus em Daniel 6, versículo 3, a palavra de Deus, ela diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes das sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então o presidente e os sátrapas procuravam ocasião para acusá-lo, e o Daniel a respeito do reino, mas não o puderam achá-lo nenhuma culpa alguma, porque ele era um homem fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusarem este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Vamos ler o versículo 6. Então diz assim: então estes presidentes sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram, ao rei Dário: vive eternamente. O 7. Todos os presidentes do reino, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabelecer um decreto que faça firme e interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem que não seja ti, o rei seja lançado na cova dos leões. Amém? Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade na nossa série de mensagens, aonde histórias que tocam nossas histórias. E hoje o tema da nossa mensagem é proteja a sua consciência. Amém? Nós vamos ver a história de Daniel de uma forma diferente, porque quando se fala em Daniel, a primeira coisa que vem à mente, Daniel, que foi jogado na cova dos leões, e o leão nesse dia estava de jejum, estava consagrando. A primeira coisa que vem à nossa mente
essa ideia de que ele foi jogado na cova dos leões e que o leão nesse dia estava consagrando e ficou por isso mesmo. Mas nós vamos ver a história de Daniel de uma forma diferente, que é onde a gente vai falar exatamente sobre a sua consciência, que é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Proteja a sua consciência. E Daniel era uma figura, ele foi levado cativo para a Babilônia, junto com outros grandes ali da época. Daniel, por causa da sua consciência, daquilo que ele era, daquilo que ele acreditava, no propósito que carregava, ele fazia diferente, mesmo em uma realidade de cativeiro. Só para a gente entender que Daniel, mesmo diante de todas as circunstâncias que ele estava na época, mas a sua consciência ele tinha, que ele era um servo de Deus, que ele era um homem de Deus. Então, uma coisa que nós temos que ter em mente, que a nossa consciência a gente não pode negociar, é de que, mesmo diante das dificuldades que nós passamos, das mazelas do mundo, é que nós temos que ter essa consciência de que nós somos servos de Deus. Amém? E Daniel tinha essa consciência. Mesmo em lugares que não é o nosso ambiente ideal, mesmo num contexto adverso, nós precisamos ser fiéis no propósito. O propósito é a expressão da consciência. A história de Daniel não é apenas sobre a cova dos leões ou anjos, é sobre como posicionamos no mundo à luz da nossa consciência. É interessante que a palavra de Deus, ela diz que Daniel, mesmo em situações adversas, como eu acabei de falar, não é simplesmente Daniel que caiu na cova dos leões, jogado na cova dos leões, não. Mas é seu propósito, é seu objetivo. Porque ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, e ele tinha na consciência, na mente dele, que ele tinha que continuar servindo a Deus. E é uma coisa que nós aprendemos, nós temos que pegar como exemplo a vida de Daniel. A vida de Daniel não era simplesmente um mar de rosas, mas ele tinha uma ligação com Deus, ele tinha uma intimidade com o Senhor, porque muitas vezes, meus queridos, a gente passa por situações difíceis, situações adversas. Às vezes a gente imagina, mas eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho consagrado, eu tenho jejuado, mas as coisas continuam acontecendo. Mas a vida de Daniel era dessa forma. As consequências da vida dele não eram simplesmente pelos seus erros, mas as consequências da vida de Daniel era pela sua fidelidade a Deus. E muitas coisas acontecem nas nossas vidas, não é pelos nossos erros, não é pelas nossas falhas, não é pelos nossos pecados, não. Mas é porque nós somos fiéis ao Senhor, é porque nós buscamos ao Senhor, é porque nós oramos ao Senhor. São muitas coisas que acontecem em nossas vidas, simplesmente pelo fato da gente ser fiel ao Senhor. A palavra de Deus diz que Daniel, ele orava e buscava o Senhor a cada dia. E por causa dessa situação dele buscar, dele querer uma intimidade com o Senhor a cada dia, aqueles grandes ali da época, os doutores, os governadores,
Os reis ali daquela época começaram a observar aquele homem. Esse homem, ele é diferente. Da mesma forma, meu querido, quando você começar a buscar a presença do Senhor, alguém vai te olhar e vai te ver de uma forma diferente. Vai te olhar diferente. Esse é diferente. Ele anda diferente, ele fala diferente. Aí entra aquela situação da inveja. Não, a gente tem que procurar uma forma de derrubar esse camarada, porque ele está muito crente. Ele está muito crente, ele está tendo uma intimidade muito grande com o Rei dos Reis. E nós temos que ter essa consciência de que, mesmo em situações adversas, nós temos que servir a Deus. E o que nós podemos aprender com essas histórias de Daniel? A consciência da sua identidade diante de Deus. Daniel ele não foi atacado por erros. Ele foi atacado por quem ele era. Consciente da sua identidade. É quem ele é. É como você se posiciona no mundo. A consciência é quem eu sou quando ninguém está vendo. Essa é uma situação complicada. Porque se a gente analisar a nossa situação, os nossos dias de hoje, e na igreja, eu falo na igreja porque eu falo sem medo de errar. Na igreja não tem só santo, aquele homem fiel ao Senhor. A palavra de Deus diz que o joio foi plantado no meio do trigo. O joio foi plantado no meio do trigo. E o joio ele vai permanecer até o trigo amadurecer, porque ele não pode ser arrancado. Então nós vamos ter que acostumar e aprender a lidar com a situação de ter alguém do nosso lado querendo nos derrubar. Infelizmente a realidade é essa. Muitas vezes a gente está com o irmão ali do lado, com o braço no ombro, mas esperando uma oportunidade. Dessa vez eu consigo derrubar ele. E nós temos que ter em mente de que nada e ninguém vai nos tirar do foco. Nada e ninguém vai nos tirar do foco de buscar a cada dia a presença do Senhor. A história prova que as leis podem ser legais e ainda assim são erradas. Nem toda lei ela vem de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A consciência que discerne o que deve ser e o que não deve ser obedecido depende de mim e de você. Daniel, ele tinha tudo para, no momento que a situação não estava muito boa para a situação dele, ele poderia muito bem, a partir de agora eu vou ter que tomar muito cuidado, porque agora existe uma lei, e que ele não pode me pegar orando. Então, de alguma forma, ele tinha que talvez tentar se esconder, tentar esconder o momento que ele tinha com Deus, para que ninguém visse ele orando, ele buscando. Mas não, ele fez diferente. Ele fez diferente. Ele foi orar a Deus. Orar a Deus. Porque ele sabia o que ele tinha que obedecer. Ele sabia a quem ele tinha que obedecer. Agora vem uma pergunta. Você
Já obedeceu a algo que feriu a sua consciência? Que depois você ficou com a consciência pesada? Se você vive automático, que discerne o que te molda? Você tem coragem de dizer não quando é necessário? São perguntas que vêm para que a gente possa pensar, pôr a nossa mente, a nossa consciência a pensar. A consciência é a sua proteção contra deformação. Os inimigos criaram uma lei de deformar Daniel, atingir a sua ausência, a sua essência. Nem todo sistema quer seu bem. Geralmente o sistema tenta moldar você para tirar fora você do seu propósito. Algumas leis querem controlar, não te formar. Sem consciência você se torna um produto ambiente. Só para você pensar, você é guiado por convicções ou por medo? Você está sendo formado ou deformado? Você tem espaço para ser quem Deus te chamou para ser? Consciência é ter a firmeza de que não negocia. Daniel sabia da lei e continuou orando. Ele não se escondeu, nem negociou e nem recuou. Esse é um ponto chave da vida de Daniel. E para nós, como igreja, como servo de Deus, como homens que decidiu a servir a Deus. A palavra de Deus fala que ele não se escondeu, ele não negociou e não recuou. É interessante, meus queridos, que todos nós, temos um chamado. Nós temos um chamado que Deus nos chamou. Não foi simplesmente para que nós possamos nos encontrar aos domingos, nas quartas, ou simplesmente um momento de comunhão, um momento de confraternização, não. Você tem um chamado por algo maior. Você tem um chamado para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. E muitas vezes nós temos recuado para o reino de Deus, pelas adversidades. Muitas vezes nós temos negociado pelo reino de Deus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não recue. Não recue pelo propósito de Deus na sua vida. Porque nós temos um projeto nas nossas vidas, que é a expansão do reino de Deus. Para que esconder? Quantos talentos não tem escondido dentro da igreja que precisa ser usado para o crescimento do reino? Que seja louvores, que seja pregação, missionários, ministros. Mas muitos de nós temos nos escondido, temos recuado pelas mazelas que o mundo tem oferecido. Talvez por medo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não tenha medo. Porque o nosso Deus, Ele é contigo. Nosso Deus, Ele quer te usar. Deixa Deus te usar. Não recue pelo propósito de Deus que Ele tem na sua vida. Quarta-feira nós estávamos num PG, e eu fiquei extremamente feliz, porque tinha uma pessoa que estava no nosso meio,
E Deus me incomodou para me falar com aquela pessoa, para mim dar oportunidade para que ela levasse uma mensagem, uma palavra. A essa pessoa, ela tinha vontade, ela queria se expressar, mas talvez por medo, sei lá, e ela começou a chorar. Começou a chorar pela felicidade de ter a oportunidade de um dia levar a palavra em um pequeno grupo. E por que não você que tem, meu amado? Você tem a leitura, tem o conhecimento. Por que você está escondendo, você tem recuado para o crescimento do reino de Deus? Não deixe que as adversidades da vida te trave, não deixe que as mazelas que o mundo tem oferecido te trave, não, de forma alguma. Busque a cada dia ter a intimidade com o Senhor, que nós possamos ter Daniel como exemplo de vida, que ele era um homem fiel a Deus, ele era um homem que orava todos os dias, e mesmo sabendo daquela lei, que ele poderia ser jogado na cova dos leões, mas mesmo assim ele não recuou, ele continuou orando e buscando a presença de Deus. Ele continuou orando e buscando a Deus. Ele permaneceu. Ele tinha ele tinha uma consciência alinhada com Deus. Uma consciência firme, que não muda o ambiente e não depende das circunstâncias favoráveis. Que nós temos que aprender, não é simplesmente esperar o momento que as coisas estão tudo às mil maravilhas, para que nós possamos fazer algo para o reino de Deus, não. Nós temos que fazer o hoje, nós temos que fazer o agora. Nós temos que permanecer firme na presença do Senhor, buscando conhecimento, buscando na palavra, orando, pegando intimidade com o Senhor a cada dia, para que nós possamos ser usados pelo Espírito Santo, para que nós possamos levar o Evangelho a toda criatura, que nós possamos levar a palavra em tempo e em fora de tempo. Nós precisamos ter essa atitude, nós precisamos ter essa consciência de que nós fomos chamados por algo maior, nós somos chamados para o reino de Deus, e nós não podemos ficar travados, nós não podemos ficar esperando as coisas ficar a mil maravilhas, para que nós possamos fazer algo para Deus. Não, vamos fazer hoje, vamos tomar essa decisão hoje. A consciência e a expressão da vida de Deus em você. Deus quer uma consciência viva. Deus não quer apenas comportamentos corretos, mas transformação interior. É interessante, meus queridos, que é muito fácil a gente tratar bem todo mundo. Todo mundo é meu irmão, todo mundo é minha irmã. Você trata todo mundo com sorriso, de orelha a orelha. E isso é bom, isso é maravilhoso. A comunhão, a alegria de estarmos juntos. Mas Deus quer algo maior. Deus, Ele quer algo mais. Porque Ele não quer simplesmente que você trate alguém sorrindo, com um sorriso no rosto, não. Mas Ele quer uma transformação de vida. É muito fácil nós tratarmos todo mundo bem, principalmente na igreja, mas Deus, Ele quer uma transformação verdadeira no seu coração, no seu interior. É isso que Deus quer de nós. Transformação de vida. Transformação.
Nós temos que ter essa consciência de que nós precisamos ter essa transformação na nossa vida. Amém? Eu concluo nossa mensagem essa manhã. Em meio a tantos decretos, a sua consciência é a única que não pode ser revogada. Se você perde a sua consciência, você perde a si mesmo. Se você perde a si mesmo, você perde sua identidade em Deus. Deus sonhou com você como alguém livre, consciente, íntegro. Alguém que vive de cabeça erguida, sabendo que é amado e guiado pelo Espírito Santo. Volte para quem você é em Deus. Recuse viver por pressão externa. Escolha viver com consciência. Amém? Eu convido você a se colocar de pé, meu irmão, nessa manhã. Você vai orar a Deus nesse momento. Você vai falar com o Senhor. Eu não sei como você hoje se encontra nessa manhã. Não sei como está a sua vida. Mas você vai colocar a sua vida diante do Senhor agora. Conte para Deus a sua dificuldade que hoje você se encontra. Qual a sua luta? O que é que você precisa mudar para que você possa ter uma consciência limpa diante do Senhor? Abra seu coração. Deixa Deus fazer morada. Deixa o Espírito Santo te guiar. Esqueça seu vizinho que está do seu lado. É só você e Deus nesse momento. Naquele momento Daniel estava talvez numa situação difícil, porque ele sabia que ali poderia a qualquer momento ser jogado ali na cova dos leões, mas ele não recuou. Ali ele foi e seguiu buscando a presença de Deus, se fortalecendo em Cristo, buscando a sua face. Da mesma forma eu convido a você, meu irmão, nessa manhã, coloque a sua vida diante de Deus, mesmo diante dessas mazelas que talvez você está passando, essa dificuldade que você está passando. Busque a Deus. Deus, Ele tem a resposta. Deus, Ele tem a resposta. Daniel, ele foi jogado ali na cova dos leões. Não foi pelo seu erro, mas pela sua fidelidade. Talvez, meu irmão, você esteja passando por uma situação difícil. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, assim como a Deus interviu na vida de Daniel, Ele vai intervir também na sua. Ele vai intervir na sua. Ele vai pegar essa dificuldade. Hoje pela manhã nós falamos sobre fardo. Ele vai pegar esse fardo que você não está dando conta de carregar. Ele vai te entregar um fardo leve, e você vai sair daqui sorrindo, com alegria, porque Deus, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás provar.
forte e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Aleluia! Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus vai prover. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor abençoe os teus filhos. Que o Senhor abençoe os filhos dos teus filhos. Que o Senhor te dê a paz. Vai na bênção.